gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez e nós, na verdade, nesse mês agora de abril, nós estamos iniciando um outro momento dentro dessa campanha do Reconstruir. Será um tempo em que nós, depois de fevereiro e março, ouvindo mensagens dentro da Palavra de Deus sobre a questão do reconstruir, né? Nos refazermos, né, através do nosso Deus, refazermos as nossas vidas. Estamos aqui num outro momento, onde nós iremos contar histórias de pessoas das mais variadas que nós pudemos encontrar dentro da nossa igreja, pessoas que passaram por um processo de reconstrução. Então, se tem alguém que trabalha no processo de reconstrução das nossas vidas, é o nosso Deus. Nós vemos Neemias, como foi o próprio exemplo usado na campanha, que reconstruiu os muros de Jerusalém em um tempo em que estavam todos destruídos e Deus permitiu que houvesse a reconstrução. Nós temos outra história na Palavra de Deus que fala que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira. O nosso próprio Jesus, enquanto as pessoas que o encontraram, que passaram por ele no caminho, cruzaram com Jesus, tiveram suas vidas reescritas ou reconstruídas. E em Apocalipse Jesus fala isso, fala assim: eis que faço novas todas as coisas. Então o nosso Deus é um Deus que reconstrói, é um Deus que refaz. E a gente vai abrir aqui com esse meu irmão aqui, o Josimar. É um irmão de longa data, é uma pessoa hoje que hoje lidera o ministério de coral da nossa igreja, mas sempre esteve envolvido na igreja com louvor. Nós nos encontramos a primeira vez, nós tínhamos lá com nossos 12, 13 anos, estamos chegando nos 50, né? E desde então a gente caminhou um pouquinho. Na verdade, nossa amizade se alicerçou foi lá em 94, enquanto jovens aqui nessa igreja. Então nós vamos contar um pouquinho da história de Josimar. Todo mundo sabe, quem não sabe vai saber agora. O Josimar, casado com a Renata, um relacionamento de 25 anos, né? 25 anos com a Renata.
E no ano passado, em virtude dessa questão da pandemia, do coronavírus, a Renata veio a ser levada por Deus, né? Nós não dizemos que a morte a venceu porque nós não acreditamos nisso. Jesus venceu a morte, é o que foi a promessa de Cristo para nós, é que Ele venceria a morte, Ele venceu a morte. Então, nós sabemos que a Renata hoje está com o nosso Pai, que não há melhor lugar para se estar. Em setembro do ano passado, ela veio então a falecer em virtude dessa doença. E desde então, nós estivemos muito perto disso. Nós acompanhamos o processo de toda a enfermidade, a Renata adoecendo, sendo internada, e nós estivemos muito perto do Josimar, né, dele, das filhas dele, e a gente acompanhou isso muito próximo, e a gente viu, né, quem estava do lado viu toda a dor de tudo aquilo que foi causado naquele tempo. E com a morte dela, por mais que a gente saiba, por mais que ele saiba, que ele sabe disso, onde ela está, com quem ela está, ele teve que se refazer, ele teve que se reconstruir. E é disso que nós vamos falar hoje aqui um pouquinho. Nós vamos falar um pouquinho do Josimar antes, né, do Josimar durante esse período. Foi um período que quem olhava de fora, via um Josimar completamente atordoado, né, sem caminho, sem direção, sem saber para onde correr. E a gente viu Deus cuidando dele nesse tempo também, porque não era só a Renata, era o Josimar também. Então, Josimar, eu queria que você falasse um pouquinho disso para nós, né? Que você compartilhasse desse momento, a dor, se há como mensurar, se há como materializar essa dor desse tempo em que tudo estava acontecendo na sua vida. Você é um cara que já tinha seus mais de 40 anos quanto cristão, conhecedor da palavra de Deus, sabendo quem é Jesus, sabendo das promessas dele. Como é que se deu esse momento na sua vida lá? Olha, meu irmão, graças a Deus, né, Deus tem me colocado de pé até hoje, né? Até hoje Deus tem me ajudado. Quando a Renata ficou doente, para mim isso ia ser algo muito rápido, né? Como a gente tem visto muita gente entrando e saindo disso, né? Ela jovem, muito temente a Deus, sabe? Eu sabia da fé dela. A gente conversava muito sobre isso nas noites, né, nas tardes. Mas quando ela ficou ruim, logo eu me preocupei, é claro, né? E corremos, né? Foi algo muito complicado, muito difícil, né? Sem leito de UTI. Naquela época já estava tendo assim, já estava bem saturado e hoje está mais ainda. Mas foi um momento que eu vivi que eu achei que eu não iria aguentar, né? Mas graças a Deus eu tive assim, o auxílio de toda a igreja, sabe, em oração, sabe, assim, por várias mensagens. Nós fomos amparados. Mas em dado momento ali, quando o médico, né, quando ela estava numa situação já de entubamento, o médico disse que precisaria de um ECMO, né? Isso é um pulmão artificial. Ele disse o valor e nós ficamos desesperados, né? E eu achei que a pressão que estava dentro de mim, eu não ia superar isso. Foi algo terrível, mas Deus sempre do meu lado, né? Com irmãos dando apoio, né? Com cânticos, músicas, assim, muita oração. E Deus foi encaminhando, Hermes. Eu via a enfermidade dela, mas Deus a todo momento encaminhando isso, né? Ela estava na UAI e quando a gente foi lá para o MC, né, a gente sem rumo, sem norte, e Deus foi encaminhando, colocou um guarda lá que nos levou diretamente para quem resolvia. Nós fomos vendo a mão de Deus, a todo momento Deus abrindo as portas, né? E eu sentia mais que nunca que ela iria sair disso, que seria para algo assim, que ela fosse testemunhar isso diante da igreja. Sabe, hora nenhuma duvidei de Jesus nesse sentido, de cura, né? E eu sempre tive fé, a minha fé, ela sempre foi firmada nisso, né? E a todo momento, crendo, nós fizemos ali 33 dias de oração naquele estacionamento ali
o MC, né? Foram 33 dias de amigos indo ali, às vezes tinha 10 pessoas, às vezes tinha 50 pessoas, né? Muita oração. E nós oramos, mas infelizmente ou felizmente, né? Para nós, né? Que nós não vamos ter ela aqui mais, né? Para nós foi uma tristeza muito grande, mas com certeza ela está num lugar muito melhor, sabe? Eu tenho certeza disso. A fé dela era firmada em Jesus, né? A minha, da nossa família, né? É o que eu tenho passado para minhas filhas. E é isso, Hermes. Hoje eu tenho mais fé em Cristo, e hoje eu amo mais a Jesus, e hoje eu sei para onde eu quero ir. Eu sei que Deus é um Deus de sim e um Deus de não, né? Deus é Deus, por isso Ele faz como Ele quer. E eu tenho certeza, como assim, muitas pregações que você já disse aqui, se estamos sendo bem otimistas, 100 anos seria muito, né? E então nós vamos para lá, né? E Deus, quando Ele fala que está preparando muitas moradas, né? Quer dizer, uma delas é nossa. Então eu tenho certeza de que um dia nós vamos e vamos nos alegrar com esse dia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E eu preciso da sua verdade nisso, porque não há demérito nenhum, às vezes, nós pensarmos algumas coisas num momento de muita angústia e aflição. Somos humanos e Deus sabe disso. E eu quero perguntar para você o seguinte, Josimar: no momento da perda, no momento em que a Renata morreu, como ficou o teu coração em relação a Deus, levando-se em conta um período longo de oração, em que muita gente intercedeu por ela? Como ficou o Josimar nesse momento? O Emerson, hora nenhuma eu, como que eu posso dizer, briguei com Deus, né? Mas eu questionei muitas coisas, né? Oh Deus, por que a nossa família, né? Mas o meu coração ficou muito triste, muito abalado, porque a Júlia estava lá no momento que eu recebi a notícia, né? Fica à vontade, meu irmão. Isso aqui é informal, bastante informal. Então, assim, foi muito triste ver a gente recebendo a notícia, Letícia e, sabe, a Júlia, e sabe, elas falando: oh Deus, por quê? Entendi, eu não tinha uma resposta para dar naquele momento, mas simplesmente pedi Deus para dar força, né? E, sabe, fiquei triste, Hermes, fiquei triste por tudo que nós fizemos, né? Eu queria muito que ela visse o que a gente fez por ela, né? Mas, sabe, inclusive, sabe, eu tinha feito um jardim lá em casa que ela tinha peça para fazer, né? Sabe, eu fiz para quando ela, se ela voltasse, e logo me veio a cabeça, né? Deus tem um jardim muito melhor que o meu. Ele criou um jardim muito melhor que o meu. Então eu sinto hoje, né? Por mais que tenha esses momentos que eu fico triste, né? A gente vê que ela não faz mais parte desse plano, né? De um outro bem melhor e maior, né? E que Deus preparou algo para ela e que ela está muito feliz, É muito importante você falar, você colocar esses pontos, Josimar, porque nós é nesse momento parece que de um confronto, por quê? Igual você colocou, por que minha casa? Por que minha família? É um questionamento que nós fazemos diante de inúmeras situações que possam acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa. E eu acredito que muitos de nós fizemos essa mesma pergunta quando a gente viu a Renata em um quadro quase que irreversível e nós questionávamos isso. E aí que entra um ponto importantíssimo que você colocou também. É uma viagem que ela não há como não fazer. O detalhe é que alguns irão antes,
outros irão depois, mas todos iremos para lá. Eu sempre falo que se nós quisermos rever a Renata, nós vamos ter que estar em Cristo. Porque se tem uma pessoa que era crente, que cria em Jesus Cristo, aqui era a Renata. Quem conversava com ela sabia das aspirações dela de céu. Nós tivemos uns meses antes, reunidos num rancho aí, e ela compartilhou muito isso lá, da aspiração e desejo que ela tinha de estar no céu. E quando de repente acontece, todo mundo assusta, né? A gente vê, nós somos capazes de ver os crentes, né, que ouvem todos os dias falando de céu, se surpreenderem com isso. A dor que o Josimar e as filhas sentem, obviamente, é muito maior, infinitamente maior do que qualquer outra pessoa que se diz muito amiga dela. Porque é o marido e são as filhas. Mas mesmo assim, nós temos uma aspiração diferente com relação a todas essas questões. É um breve tempo de separação. É um breve tempo. Logo, logo nós estaremos indo para lá também. E isso é uma verdade que nós temos que cultivar todos os dias no nosso coração, estarmos preparados para estarmos à altura, não da morte, mas da ressurreição, porque é o que Jesus prometeu para nós. E eu quero saber agora do Josimar. Passado esse momento de profunda dor, o que aconteceu com você depois disso? O que virou a sua vida depois disso? É óbvio que a gente sabe que a ausência, a dor, os momentos de solidão, isso vem acontecendo. Mas onde você vê Deus operando na sua vida, Josimar, hoje? Olha, Hermes, em todas as áreas. Porque, primeiro momento eu achei que eu não iria dar conta, porque é muito difícil. Quem sabe eu e a Renata, né, deram o momento todo para cima e para baixo, sabe, eu levava ela para a escola, levava ela para manicure, buscava para as lojas, buscava, porque eles eram o tempo todo agarrado em cima de uma moto, né. Mas eu vejo a mão de Deus em todos os momentos, porque eu estou superando, né, voltei para o ministério, né, e sinto muita falta de não estarmos aqui. Né, isso tem nos deixado, assim, isso tem me deixado triste por não estar aqui. Quando chega no domingo, à tarde, eu me sinto um vazio muito grande de não estar com os irmãos, né? Mas a todo momento Deus tem me abençoado, não tem deixado faltar nada. E o que eu mais quero é servir a Jesus como nunca. Depois da morte da Renata, ainda mais, porque isso nos traz uma reflexão de que é por um instante, Hermes, por um instante. E muitas pregações suas aqui, né? Eu já vi muita gente tendo medo do que você fala, né? Falou, mas o Hermes só fala em morte, mas sabe a coisa mais certa que existe, né? A morte, né? E eu vejo Deus cuidando de mim a todo momento e eu quero fazer o melhor para Ele, sabe? E eu quero que passe isso logo, eu quero estar na obra e quero ser bênção para as pessoas. Porque a questão da morte ainda é essa ideia de que é o fim, e não é o fim. Ele é um meio, é um renascer, é uma nova vida, é um novo tempo, livre de tudo isso que angustia a gente aqui. Josimar hoje, olhando para frente, o que o Josimar pensa em relação à sua própria vida hoje? Hoje, Hermes, hoje... Deixa eu melhorar a pergunta. Vou jogar daqui 5 anos, porque a gente já não tem 20, a gente não pode falar daqui 20 anos, mas assim, com tanta certeza, né? Vamos diminuir o tempo. 5 anos, como que o Josimar se vê daqui 5 anos? Como é que o Josimar vai olhar para esse momento de dor que você ainda vive? Como é que estará isso daqui 5 anos? Você consegue olhar dessa maneira para o futuro? Olha, Hermes, eu ainda não consigo, não. Não consigo, assim, me ver lá na frente. O que eu vejo hoje eu tenho o Josimar, sabe, em processo de recuperação, processo de reconstrução, né? Eu quero muito ser feliz para o Senhor, sabe? Hoje,
Assim, eu já tenho essa convicção, né, que Jesus é o melhor caminho. E o que eu posso ver Jesus na minha frente, assim, o que eu posso ver eu lá daqui 5 anos eu tenho o Josmar melhor servindo a Cristo. Eu quero muito servir a Cristo de tal forma que eu nunca servi Ele antes. Até eu já te disse, quando precisar, pode chamar que eu quero isso para minha vida. Né? O céu, ele é mais verdadeiro do que muita gente às vezes acha que não é. Né? A pessoa vive nessa terra aqui, achando que vai viver aqui eternamente, mas nós não somos donos nem da nossa própria vida. Então, em o Josmar lá na frente, eu vejo o Josmar feliz com Cristo. Uma perspectiva de terra mudou. Mudou. Expectativa para essa terra que eu não tenho. É exatamente isso. Eu quero agradecer, Josmar, você para ter se disponibilizado, vir aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Eu sei, isso ainda dói muito, é a dor da separação. Uma coisa que o Josmar sempre falou muito, toda vez que a gente estava numa situação de um velório, ou alguém que havia morrido, ele sempre falava uma coisa, ele vai se lembrar disso e fala assim, olha, a morte é humilhante para o ser humano. E é humilhante mesmo, ela é consequência do pecado. Mas é por isso que eu volto ao que eu falei no início. Jesus venceu a morte por nós. Foi por isso que ele morreu naquela cruz, para que a Renata pudesse estar viva hoje. Com certeza. Né, aguardando o dia em que nós todos nos reuniremos lá, junto com ela, porque isso vai acontecer. Não é uma visão pessimista, é uma visão otimista. É uma visão do otimismo que Jesus deixou para nós. Por isso que nós cremos nele, por isso que eu posso crer no amanhã, por isso que eu posso viver de uma maneira diferente. E eu sei que é isso que tem alimentado o Josimar nesse tempo, porque eu o conheço, eu sei com quem, quantas orações, né, nas madrugadas, no meio desses matos aos arredores de Uberlândia. E a gente sempre falou muito sobre isso, a gente sempre compartilhou muito do desejo que a gente tem de Deus. E hoje, chegando perto assim dos nossos 50 anos, a gente já começa a olhar diferente para isso, sim. A gente começa a saber que esse gigante que é a morte, ele já foi vencido por Jesus e nós não precisamos fazer nada com relação a isso. Nem eu e nem você. O que nós podemos fazer de verdade é confiar e esperar que Ele está preparando sim um grande lugar para nós. Amém. Por isso eu te agradeço por você ter vindo aqui falar com a gente um pouquinho sobre isso, Josmar. É um irmão do nosso coração, um irmão que a gente ama muito, ama a casa dele. Né, tem a extensão agora, né, dessa questão toda que são as filhas, e a gente sabe que Deus está cuidando de tudo. Amém. Né, e a gente tem orado por isso, não só por ele, mas por toda a nossa igreja, para que Deus esteja cuidando de todos. Que Deus abençoe você. Mais uma vez eu agradeço o tempo aí e que Deus esteja nos abençoando ainda nesse ano de 2021. Teremos agora inúmeras, vou colocar inúmeras, porque são várias histórias que nós iremos contar aqui ao longo desse mês de abril. Certamente entraremos em maio com essas histórias e vocês vão ouvir histórias de que Deus fez na vida de inúmeras pessoas, como está fazendo na vida de Josimar e está fazendo na vida de outras pessoas nesse tempo, coisas que você não imagina que esteja acontecendo dentro da sua igreja, que você faz parte. Ou talvez que você não faça parte, mas pessoas aqui e que Deus tem trabalhado individualmente na vida delas com as mais diferentes histórias. Que Deus te abençoe e mais uma vez obrigado. Amém. Obrigado.